Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Eu não estou dizendo que ele vai ser um super treinador, mas também certamente não vai ser um super desastre. Ele vai ser o treinador que vai ter a metodologia dele, que está ficando cada vez mais clara, e vai ter um bom time, um ótimo time à sua disposição e vai tentar fazer jogar. Se ele vai conseguir transformar isso na mesma máquina de títulos do Jesus, é uma outra discussão, mas que o time segue sendo protagonista, eu acho que esse ano até com mais adversários do que ano passado. Não por culpa do Flamengo, mas por evolução de alguns adversários, como o Atlético Mineiro, como o Internacional, enfim. Por enquanto, eu só vejo esses dois que possam tentar impedir o bicampeonato do Flamengo. O bicampeonato pensando em competições em sequência. Agora, pode ser que apareça algum mais algum nesse intervalo aí, até fevereiro, quando termina o campeonato. Agora, e ele tem muito jogador para mexer, né? Ele pode trabalhar a parte física, ele pode descansar jogadores com mais facilidade que os adversários. Muito jogador bom à disposição. E o time se entende. E o Flamengo tem uma coisa, o Cereto, que é muito importante animicamente, na parte psicológica, né? Os jogadores são felizes dentro do Flamengo. Eles são realizados, eles gostam de jogar pelo Flamengo. Você vê que os jogadores estão sempre sorrindo em campo, exalando felicidade, prazer de salário em dia, boa estrutura, bom empregador, essas coisas também influem dentro de campo, né? E a máquina está bem azeitada. Não sei se o campeão voltou, mas o protagonista do campeonato está de volta definitivamente. E se combinar direitinho, todo mundo brinca, né? Me parece que a questão do rodízio, que pode ter criado um ruído num primeiro momento entre os jogadores do Flamengo e o técnico, o Domi, se é que criou esse ruído, se é que houve esse ruído, me parece que isso vai se solucionando na medida em que os jogadores vão conhecendo o estilo de trabalhar do catalão e vão entendendo que tem campeonato para todo mundo jogar, não é isso, Lédio? Tem muito campeonato. O Flamengo ainda tem nessa temporada a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, que só disputou 9 rodadas, ainda faltam 29, e a Copa do Brasil. Então, e ele tem um elenco farto. Agora, falaram muito do rodízio porque o Gabigol ficou no banco contra o Fortaleza. Ele estava fazendo o mesmo rodízio antes, não estava incomodando tanto. Agora, se você olhar a minutagem de cada jogador, você vê ali claramente quem são os protagonistas, quem são os jogadores que ele conta mais. Por exemplo, o Rodrigo Caio não entrou em rodízio nenhum, ele jogou todas. O Ilharão só ficou fora ontem mais um jogo. O Vitinho é um jogador que tem sido muito pouco usado. Está claro que ele não é empolgado com o Vitinho. O Diego estava jogando poucos minutos, mas eu acho que é uma questão de... Mas ele já tinha entrado em 5 jogos, ele está jogando poucos minutos, mas ele entra muito nos jogos. Felipe Luiz jogou 8 jogos no campeonato. O campeonato teve 9 rodadas. Então, esse rodízio, você tem que olhar com certo critério. Gabigol jogou 6 jogos no campeonato, de 9. Não tem um rodízio aí. Ele está trocando algumas peças, mas as principais estão muito claras quais são. Eu acho até que uma vai começar a aparecer mais, vai aumentar a minutagem, que é o Thiago Maia, que estava com poucos minutos até agora, foi o melhor do jogo ontem. Eu acho que ele vai começar a disputar a posição a Vera com o Ilharão e talvez até com o Gerson. Eu acho que jogam 2 desses 3 aí, ele vai rodar, ele vai ficar rodando. Agora, é interessante a metodologia dele. Porque ele quer, na reta final da temporada, que todo mundo esteja equilibrado fisicamente. Coisa que o Flamengo, por exemplo, não teve no Mundial de Clubes, contra o Liverpool, principalmente.
porque como o Jesus não tinha um elenco tão favorável como tem o Domenech, ele repetia muito a escalação, por mais que também fizesse um rodízio, mas um rodízio menor. E os jogadores, fisicamente, eles não conseguiram equiparar o jogo contra o Liverpool lá em Doha. Assim mesmo, esse rodízio é bem discutível em termos quantitativos. Ontem, ele só trocou 3 jogadores em relação à vitória do fim de semana. 3 jogadores, ele só trocou 3. Não é tanta coisa assim. Então vai mudando. Eu acho que domingo contra o Ceará, Cereto, lá em Fortaleza, acredito que ele vai mudar mais. Acredito que ele vai mudar mais, talvez até descanse o Gabigol, volte com o Pedro. O Pedro ontem nem entrou no segundo tempo. Acho que talvez ele poupe o Gerson também, o Everton Ribeiro. Ele vai fazer mais câmbio. Ontem ele fez 3, acho que pelo menos 5 ele vai fazer em Fortaleza, lembrando que o Flamengo vai direto de Fortaleza para o Equador, onde joga 2 jogos pela Libertadores, depois ainda volta, tem mais um jogo fora de casa contra o Palmeiras, só volta a jogar pelo Maracanã daqui a 20 dias, acho que no dia 30 de setembro. Então, a maratona vai ficar ainda mais pesada para o Domenech Torrent e seus jogadores. Então, a minutagem, o rodízio vai ser ainda mais prioritário. Agora, estivesse você na posição ou no cargo de técnico da seleção brasileira, e a convocação fosse amanhã a convocação, a lista de Lédio Carmona, porque o Tite esteve no Maracanã. Você não pode convocar o Arrascaeta, tá certo? Você não pode também convocar o Isla. Esses 2 você não pode convocar. Não. Quem você convocaria do Flamengo sem ter que obedecer a questão de limite de jogadores por clube? Pode convocar quantos você quiser do Flamengo. Quem estaria na tua lista, Lédio? Vamos lá. Sem pestanejar. Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, obrigatório. O Everton Ribeiro tem que estar em qualquer seleção brasileira hoje em dia. Rodrigo Caio também. Gabigol. E se o Tite tem o critério, ele não tem esse critério da idade, ele vai continuar convocando o Thiago Silva, eu também chamaria o Felipe Luiz. Eu não acho que seria uma boa chamar o Felipe Luiz pela idade, mas se continua o Thiago Silva, tem que continuar o Felipe Luiz. E abre uma possibilidade, quando o Bruno Henrique voltar, o Gerson acho que não está tão bem, o Thiago Maia é um jogador ganhando minutagem, ele vai ser um jogador que vai ser observado pelo Tite. Acho que ontem ele foi ao Maracanã para isso tudo, para ver esses jogadores que ele já conhece, para sair um pouquinho do isolamento social. Enfim, ele também ele precisa dar uma saída. Você não viu o Tite em lugar nenhum nesse período aí de quarentena. Ele está cumprindo muito bem o seu protocolo de cidadão, protocolo de isolamento social. Ele tem o direito, como técnico da seleção brasileira, de estar lá numa cabine fechada no Maracanã, vendo o jogo. Agora, o Rafael, ontem, o Rafael Rezende, no Seleção, no troca de passe, até ele deu uma outra possibilidade. Além dele ter ido ver os jogadores, esses jogadores todos que a gente falou agora, ele pode ter ido ver o padrão Domenech de jogo, o estilo Domenech, o padrão de jogo aproximado, de passes curtos, posicionamento dos jogadores dentro de campo. Não descartaria, não. Acho que é uma boa tese do Rafa Rezende. Mas eu convocaria pelo menos esses 4 do Flamengo, de início. Repetindo, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Gabigol e Felipe Luiz. A opinião